E para falar um pouco da seleção brasileira que joga amanhã em Guayaquil, no Equador, a gente vai exatamente para a cidade que receberá a primeira partida de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, onde está a Aline Fanelli, que acompanhou a coletiva do técnico Carlo Ancelotti e, mais importante até que isso, a atividade comandada pelo italiano no palco do jogo da manhã. Aline, o que você tem de informação, o que deu para colher e observar do trabalho do técnico Carlo Ancelotti nessa última atividade antes da tão aguardada estreia? Eu lembro que falava aqui fora, a gente aguardava há meses, na verdade dá para dizer que aguardávamos há anos a estreia do Carlo Ancelotti na seleção. Boa noite. Oi, Lucas, ótima noite para você, para Assunção, para os nossos ouvintes. Há anos, exatamente. Eu me lembro quando a gente falava com o Quesada sobre essa ansiedade por um Ancelotti, que naquele momento não veio, mas agora ele veio. Eu, inclusive, né, Lucas, você sabe que eu estava de férias, então é aquela coisa, eu só acredito vendo, e eu vendo não acredito. Mas, enfim, já estive por aqui, acompanhei primeiro a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. Ele bateu um papo muito descontraído com a gente, não revelou a equipe titular, que é isso que todo mundo quer saber, claro, na véspera desse jogo contra o Equador. O horário do jogo é 8 da noite de Brasília, mas aqui pra gente ele vai ser 6 da noite. E aí a gente tem alguns elementos para falar da seleção brasileira com relação a essa partida. Primeiro que o Ancelotti não revelou a escalação, justamente porque ele havia feito apenas um treino até então com o grupo completo, porque a entrevista coletiva foi antes da atividade que ele comandou no Estádio Monumental, palco deste confronto de amanhã. Então ele ainda precisava de mais alguns detalhes, apesar de já ter essa equipe mais ou menos desenhada na cabeça dele. É claro que existe uma base, alguns jogadores a gente pode confirmar no time titular, então dá para dizer que o goleiro é o Alisson, que o Marquinhos vai estar no sistema defensivo, que o Casemiro vai estar no meio de campo e que o Vinícius Júnior vai estar no ataque. Isso a gente já consegue cravar. E aí os outros jogadores, ele ainda precisava de um entendimento um pouco maior e dessa atividade justamente de hoje por aqui. E ele foi questionado com relação a esquema de jogo, se o Brasil vai atuar num 4-3-3, em algum modelo que o torcedor já via anteriormente a seleção brasileira atuando, mas ele disse que não tem essa de esquema muito definido não, o que importa é atacar bem, é defender bem, então vamos acompanhar o que disse o treinador da seleção brasileira. Estevão fez 18 anos, vai finalizar a campanha dele com o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, né, agora neste mês de junho, e aí depois ele vai se transferir para a equipe do Chelsea. Então vamos ouvir o que o Ancelotti falou especificamente sobre o Estevão. Estevão eu conhecia porque não o visto diretamente. Estevão eu conheci, mas não diretamente. Tinha-o visto só em vídeos, pela televisão. Vejo nele o que todo mundo vê, um jogador com um talento extraordinário, especial e que é muito jovem, ainda tem que aprender algumas coisas. Muito jovem, que tem que aprender coisas. O que he conhecido é seu caráter. O que eu conheci foi o caráter dele, como pessoa. Me parece um garoto humilde, bom, com gana, com personalidade. Sobre isso, me parece bom. Mas, como sempre digo, com os jovens temos que ter mais cuidado, temos que ser pacientes, assim como ele tem que ser também para ganhar a posição. Obviamente, tem todas as características para ser um jogador muito importante para o futuro da seleção. Sua posição, obviamente, tem todas as características para ser um jogador muito importante para o futuro da seleção. A gente lembra que o Brasil está na 4ª colocação das eliminatórias com 21 pontos e o Equador está na 2ª posição com 23. Agora vou trazer para vocês, Lucas e Assunção, algumas curiosidades, né, do que eu vivi nas poucas horas que eu estou aqui em Guayaquil. Bom, primeiramente que assim, os motoristas de aplicativo que a gente pega, eles torcem muito para a seleção brasileira, eles gostam da seleção brasileira. Dizem que quando o Equador não está na disputa da Copa do Mundo, por exemplo, é a seleção brasileira a escolhida para eles torcerem, que não são muito a favor da Argentina, não, é mais com relação ao Brasil. Eles não estão tão otimistas com relação a esse momento da seleção do Equador, apesar de o trabalho, claro, já ser mais consolidado em comparação ao Brasil, está de novo reiniciando neste ciclo. Então deu para ver que eles estão bastante ansiosos também para este confronto. E já falando sobre questão de torcida, público no estádio, é um estádio que pode receber até quase 60 mil torcedores, a casa do Barcelona aqui em Guayaquil. Mas
A seleção do Equador foi punida pela FIFA, pela Conmebol, por causa de cantos homofóbicos. Não é a primeira vez, aliás, que o Equador sofre uma punição como essa. Então o estádio vai ter 25% da capacidade reduzida. E houve muita dúvida para os torcedores brasileiros com relação aos ingressos para visitantes. Eu conversei com o Tomer Savoia, que é um torcedor brasileiro que está por aqui, e ele explicou um pouquinho dessa situação, que a venda dos ingressos ela foi aberta há 2 dias e não havia nenhuma designação para a torcida visitante. Então os torcedores brasileiros, cerca de um grupo com 300 pessoas, 400 pessoas, eles compraram um lugar no estádio específico e aí eles têm conversado com a Federação Equatoriana, com a polícia local, para entender se esse lugar vai estar separado, se é uma torcida mista, para entender também como vai ser essa situação amanhã. Eu vou trazer um pouquinho da palavra do Tomer explicando o que até agora a gente entende que vai ser a solução para a torcida brasileira. Vão tentar colocar a gente no setor superior, né, da General Sur, né, da Geral Sul, que é onde a gente comprou a maioria dos ingressos, justamente porque esse setor vai ser o setor que vai ficar vazio por conta da medida que a Conmebol, da sanção que a Conmebol fez para a Federação Equatoriana por causa dos cantos homofóbicos. Então que vai ser mais fácil nos alocar ali. Mas por acaso algum torcedor brasileiro comprou ingresso em outro lugar, não sabe se ele vai poder entrar com a camisa do Brasil, e com certeza ele não vai poder estar junto com a gente nesse setor. Então a gente vai acompanhar esses desdobramentos, mas claro, Lucas e Assunção, a ansiedade é muito grande para a gente ver esse primeiro time do Ancelotti em campo amanhã. Boa, Aline Fanelli, direto de Guayaquil, no Equador, vai ter um dia recheado, amanhã ainda acompanhando os passos da seleção, estará na transmissão Band News FM a partir das 7h30, horário de Brasília, para a estreia de Carlo Ancelotti. Aline, obrigado pelas suas informações, boa noite, bom resto de trabalho e também bom trabalho amanhã para você. Valeu, gente, a gente se fala na programação amanhã da Band News FM, até mais.